Bom, alunos do segundo ano, seguinte, bloco humanas, para vocês, rapazes e moças, a ideia ainda é o iluminismo, tá, gente? Então é o seguinte, preparei 3 aulinhas para vocês aqui que se referem ao século XVIII, cara, e as transformações que vão ocorrer nele por causa do iluminismo, beleza? Então o que acontece? Deixa eu colocar aqui já para vocês. Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, ó, na aula normal de sala a gente vê esse conceito aí, esse lema iluminista, que vai ser o lema da Revolução Francesa, a ideia da razão, todo esse processo ligado ao quê? Ao século XVIII. Ou seja, tudo é lindo, tudo é divino e tudo é maravilhoso. Beleza, gente. Só que é o seguinte, se a gente for pegar o século XVIII aqui, ó, as grandes transformações políticas, econômicas, as grandes transformações que vão ocorrer aqui na sociedade, uma das maiores vai ser o quê? Justamente isso aqui, ó. A famosa divisão sexual do trabalho. Logicamente que em geografia lá vocês podem ver outra coisa, divisão do trabalho, aquela ideia da máquina e tudo mais, com a Revolução Industrial, beleza. Só que aqui é o seguinte, gente, a ideia, aí eu coloquei esse texto que eu extraí. Agora já não lembro mais de onde, mas eu extraí de algum lugar, porque não é meu, eu não consegui escrever isso aqui tão bonito assim. Gente, olha só, as relações entre gênero e classe nos permitem constatar que o universo do mundo produtivo, ó, produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma construção social sexuada, tá? Onde os homens que trabalham são desde a infância, observem aqui, ó, desde a infância, ó, tô falando do século XVIII, hein, gente? Desde a infância e a escola, observem bem aqui, ó, certo? Diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mundo do trabalho. Beleza. E ó, e o capitalismo tem sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho. Então vamos lá, gente. Como deu para ver aqui, ó, pô, é um troço realmente dirigido, beleza? Não quer dizer que as mulheres não trabalhavam nas fábricas, que não existia trabalho feminino no século XVIII nas fábricas e tudo mais, mas era predominantemente o quê? Masculino. As mulheres que entravam, logicamente o quê? Pô, ganhariam bem menos que um homem. Um homem já não ganhava nada, a mulher vai ganhar menos ainda, beleza? Trabalho infantil, tudo isso aí a gente vai ver quando a gente for ver lá a Revolução Industrial daí. Mas, meu, eu quero que vocês peguem tanto aqui na aula 1, na 2 e na 3, a ideia, cara, nós estamos no século XVIII, o século das luzes. E daí o que vai acontecer? O problema é, gente, mesmo que o iluminismo pregando toda essa ideia, a ideia do sistema de dominação ainda continua o mesmo. E eu acredito, aqui daí agora é uma opinião minha, tá, gente? Minha mesmo, minha mine, patriarcal, machista e pior do que era antes, tá? Pior, mas aí eu falo, uma questão de visão minha, beleza? Então o que acontece? Se você pega aquela ideia do patriarcal, pô, a gente já comentou isso 1 milhão de vezes, cara, em trocentas mil aulas que a gente dá para vocês aí. Então, ó, patriarcal vem do quê? Daquela ideia de pai, a ideia de condutor, ou seja, aquele que vai prover a família e tudo mais. Então, ó, pode ver que é um sistema utilizado lá desde a antiguidade, beleza? Agora, o que caracteriza muito isso aí, gente? Pô, já no século XVIII mesmo, a prática da violência. Claro, gente, que eu não tenho números aqui, nem estou afim de trabalhar com números. Onde que a mulher apanhava mais? Se era no século XVIII, ou no século XIX, ou no século XX, ou agora no século XXI. Não, a minha ideia para vocês agora não é isso aí. Até porque violência aqui, gente, a gente não pode constar nem aqui no século XVIII, XIX, nem XX, nem XXI, só a ideia de bater. Mas também o quê? A ideia, tá? A humilhação e todo o processo que simplesmente o quê? Está por dentro de uma sociedade patriarcal. Beleza. Então isso aqui é uma característica, seja em qual época que for, beleza? Outra ideia aqui, gente, controle sobre o corpo. Também o quê? É uma prática, cara, justamente o quê? Usada aí pelo machismo, né? Hoje em dia eu não gosto muito de usar essa expressão machismo, mas ela está cada vez mais se aperfeiçoando aí, então podem usar à vontade, tá? Uma outra aqui que é complicadíssima demais, gente, ó. Predomínio econômico do homem. Falar que isso aqui já existia lá na Idade Média, na Idade Antiga, meio complicado, gente, tá?
E lógico, cara, que você vai ver homens provedores em todas as, né, as épocas da história do mundo aí. Mas aqui agora vai se acentuar cada vez mais, beleza? E daí o que acontece? O homem vai ganhar mais, como realmente se dá hoje em dia ainda, e logicamente ele vai sustentar a casa e a família. Outra, se você for pegar aqui, ó, algumas mulheres que vão ter que largar às vezes o que faziam para ficar também com os homens. É um processo que hoje a gente vê aí, tá? Vou dar um exemplo meu tosco aí hoje, deixa eu ver aqui. Ó, mulher de jogador de futebol. Pô, às vezes você vai pegar hoje lá uma mulher de jogador de futebol, uma mulher é uma médica, sei lá, uma advogada, qualquer coisa. Aí como esses caras não, pô, vivem se mudando de país aí, de cidade, de tudo que é coisa, às vezes a mulher tem que largar tudo e puf, ir com o cara, tá? Então, aí vai ficar o quê? Naquela dependência dele, do homem, do jogador de futebol, no caso do exemplo que eu usei aí, beleza? E daí, o que é o que eu acho mais absurdo dos absurdos do século XVIII, é isso aqui. Que eu falei, ó, o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Pô, a base, cara, do iluminismo, a razão, ou seja, tudo isso aí, e de repente se vê um sistema desse aqui de dominação patriarcal, aonde justamente o quê? As mulheres têm participação política limitadíssima, gente, mas limitadíssima. Ou seja, nada de participar, beleza? Que eu tenho na memória aqui agora, assim, pô, de cabeça, primeiro lugar, cara, que a mulher vai realmente votar na história do mundo vai ser no finalzinho do século XIX, só para vocês terem ideia, na Nova Zelândia, beleza? Então, para vocês verem, cara, que tudo que é pregado aqui pelo iluminismo, ele fica sendo meio falso, beleza? Agora, gente, isso aqui, ó, não é ideia minha, tá? Isso aqui é o que a gente captura justamente lá do pensamento de quem estuda o século, justamente o quê? 18, a mentalidade daqueles que estavam lá no século 18, beleza? Então, segundo, peguei bem geral mesmo nessa primeira aula aqui para vocês, o que vai acontecer? Para eles, aqueles que analisam o século 18, os homens, eles tinham capacidade intelectual e, ó, força física, tá? Aquela ideia do sexo frágil, pô, aquela coisa toda, para exercer atividades ligadas ao poder. Então, gente, pô, você vai ver lá um empresário, simplesmente, sei lá, você vai ver num banco, você vai ver, sei lá, numa grande indústria, você vai ver no comércio, você vai ver em qualquer atividade aonde tem a ideia de poder e dinheiro, logicamente o quê? Tudo isso aí são comandados o quê? Por homens. O grande homem da família, o homem, o patriarcal, o patriarca, seja lá o nome que eles forem dar para vocês. Ou seja, a ideia é que somente os homens têm a inteligência, a capacidade intelectual e a força para poder exercer o quê? Esse tipo de atividade, beleza? Assim também como o quê? Na produção. Gente, a minha ideia era até agora expor um pouco para vocês essa ideia de produção. Meu, você vê na Idade Média lá, mulheres já trabalhavam, cara, em corporações também. Mais raro, mas trabalhavam. Mas você vai ver lá que existia mulher que era padeira, mulher que era florista, mulher que era um monte de profissões, um monte de ofícios também, tá? Pô, mulher que trabalhava lá com a ideia de costura, né? Por mais que era uma atividade bem masculina antes, trabalhavam também, tá? E daí o que acontece? Agora que no século XVIII, o século da razão, de repente elas não têm capacidade intelectual para nem isso e nem isso. Então pode ver que contradição que é essa aí. Igualdade, liberdade e fraternidade, pô, mas para homens. Isso porque nem entrei na força aqui ainda com vocês, gente, daquela ideia de igualdade jurídica, de igualdade, cara, econômica, de igualdade social e tudo mais, beleza? Agora, vamos lá para as mulheres. Gente, então a ideia que eles querem passar aqui no século XVIII é que as mulheres têm sensibilidade. Então, ó, pode ver, aquela ideia, cara, de você determinar o que é uma mulher. Absurdo isso aí, sexo frágil, essa baboseira toda a gente escuta até hoje aí, beleza? E olha só, por ter essa sensibilidade aí, ó, ela vai ter aptidão. Gente, essa palavra não é minha, tá? Acho que eu resgatei lá da onde a gente vai estudando, onde eu peguei tudo isso aí, beleza? Então, ó, aptidão para o serviço doméstico. Então, o que acontece? Aí são atividades ligadas à administração. Por exemplo, sem ideia, você vai pegar lá a mulher de um, sei lá, de um grande industrial da época, meu, ela vai dar as ordens, mas ela vai dar as ordens para a casa.
Daí geralmente vai ter lá uma governanta que recebe as ordens da patroa e essa governanta ainda vai passar para o restante dos empregados. Então, é um serviço ligado à administração doméstica, não pode falhar nada, tá? Outra, filhos. Aquela ideia bem ligada mesmo à reprodução, gente. A função da mulher parece aquela coisa bem da antiguidade ateniense, lá assim, ó, uma mulher reprodutora. Então ela vai reproduzir e, logicamente, o quê? Vai cuidar dos filhos. Pô, show, né? E aqui daí, cara, é ter mais comédia. Isso aqui teria que se estudar bem a fundo mesmo, ó. E mediadora de conflitos. Beleza, gente. Claro, cara, que se você for pegar aqui o que é o conflito do século XVIII dentro de uma casa para o conflito de hoje, cara, hoje em dia o bicho pega muito mais porque os problemas são maiores, né? Quanto mais vai se desenvolvendo a ideia das sociedades, mais conflitos os caras vão ter o quê? Dentro das casas aí, beleza? Aí o que acontece? Por causa dessa sensibilidade, desse processo todo, pô, você pega as profissões que as mulheres exerciam. Quando você pega livros, gente, textos, cara, de jornal e o caramba 4, você vê meio que eles diminuindo mesmo o que a mulher fazia aqui. Você sente um pouco isso aí, dentro da ideia, principalmente, cara, quando você pega um texto lá dos jornais mesmo, tá? Então o que acontece? Pô, tudo, cara, é dentro daquele processo assim, não, elas são sensíveis, elas podem cuidar disso aí, tá? Aquela ideia da mãezona. Bem, então elas vão ser o quê? Professoras, como se não fosse importante, né, meu? Imagine, é hoje, é ontem, sempre será, tá? Enfermeiras, pô, também, parece que não é nada. Gente, basicamente uma enfermeira aqui no século XVIII, XIX, XX, XXI, XXV, vai fazer tudo, tá? Assistente social. Aqui eu destaquei essas três aqui, tá, gente? Porque a ideia de tudo que é profissão que a mulher vai exercer é muito mais ligada a esse processo, o quê? Da sensibilidade, do cuidar, do zelar, esse tipo de coisa aí, beleza? Agora, não quer dizer que no século XVIII não existissem mulheres que trabalhavam também o quê? Em fábricas, beleza? Aí, para fechar a ideia aqui, gente, o lance é que no século XVIII, século XIX, século XX, se fortalece muito essa ideia do patriarcalismo aqui. E daí, gente, putz, cara, sem aquela ideia assim de pregação religiosa, nem de combater religião. Que nem eu falo, religião cada um tem a sua, tá? Mas o aspecto religioso aqui, pegando principalmente da ideia da Igreja Católica, cara, ela é latente aqui. E não esqueçam lá na aula que eu falei, lá daí na aula mesmo, tá? Pô, o iluminismo é anticlerical. Pô, gente, aqui uma baita contradição, na minha opinião, tá? Porque, tecnicamente, uma menina que frequenta uma escola, seja ela uma escola dominical, uma escola sei lá das quantas, elas são educadas o quê? Para o casamento. Então, se você pega aí no século XVIII, século XIX, e até aí o século XX, os anos 60, gente, pô, você vê muito disso aqui ainda. Basicamente, cara, pô, ela era educada para arrumar um bom marido. E daí, logicamente, o quê? Se vocês hoje em dia, cara, hoje, ó, sei lá que ano que a gente está em 2020, for lá fazer o curso de noivo que existe para casar, vocês vão ver que o padre vai falar para vocês que vocês devem obedecer os seus maridos. Então, gente, aí o que vai acontecer? Dentro de uma proposta de iluminismo, ainda se usa o quê? Essa concepção bastante atrasada e nada racional. Beleza? Voltamos para a aula 2 daí, onde eu vou colocar mais uns aspectos diferentes, mas que são a mesma coisa. Valeu? Um abraço a todos!